Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Automação Industrial 2, no qual hoje nós vamos começar a trabalhar com a nossa planta didática de nível, tá bem? Bom, só fazendo aqui um rápido exercício aqui de contextualização, com relação à planta de temperatura, nós fizemos a identificação da planta de temperatura, utilizando o método de Smith, a partir da resposta ao degrau. Depois, nós fizemos a sintonia do controlador PID para a planta de temperatura, e aí nós utilizamos IMC, Ziegler-Nichols malha aberta, Ziegler-Nichols malha fechada, enfim, algoritmos, né? Métodos já difundidos há muitos anos na literatura. Depois nós fizemos o controle dessa temperatura, né? Controle da planta de temperatura. E aí, por fim, nós fizemos a simulação e também fizemos, né? Vimos como é possível fazer um ajuste fino no controlador PID para que a gente consiga melhorar o desempenho ou, eventualmente, alterar o desempenho. Tá? Vimos também algo que é muito comum no ambiente industrial, que é o método de autossintonia, no qual o próprio CLP tem um algoritmo embarcado que calcula, né, que faz alguns ensaios na planta, e a partir desses ensaios ele define ou ele sugere um conjunto de parâmetros. Tá certo? Então o ciclo foi identificação, sintonia manual, controle, autossintonia e, por fim, foi simulação, né? Explicar para vocês o PID interno do bloco do CLP, mesmo sem saber exatamente, né? A gente pôde perceber alguns detalhes interessantes do anti-wind-up e da limitação, né? Da saída, enfim. Tudo bem? Mas hoje, então, vamos começar um novo ciclo aqui, o nosso terceiro sistema dinâmico. O primeiro foi o circuito RC, o segundo foi a planta de temperatura e o terceiro é a planta de nível. Muito bem, legal. Então, vamos agora entender o conceito da nossa planta de nível. Bom, vocês devem ter visto lá no lab, né? Fica na parte de trás do laboratório. O nosso sistema de nível, né, é um sistema que simula, claro, né, em escala muito reduzida, o controle, um sistema de nível de uma planta. Né? Isso é muito comum em indústrias químicas, indústrias petroquímicas, indústria de bebidas, indústria de alimentos, o controle do nível. Tá certo? Bom, qual que é o objetivo? O objetivo é controlar o nível do tanque superior. Ou seja, eu determino aqui qual deve ser a altura da coluna de líquido do tanque superior. Tá certo? Então eu determino assim, eu gostaria que eu tivesse aqui um exemplo, 100 milímetros de coluna de líquido no tanque superior. Tá certo? E aí, então, eu trabalho com a vazão dessa bomba, né? Então, eu vou controlar a ação de controle, a potência dessa bomba, consequentemente, eu vou controlar o fluxo de líquido que sai de um reservatório, né? Claro que numa planta, esse reservatório não fica embaixo, ele fica, sei lá, em outro lugar, é outro tanque, mas eu vou controlar a quantidade de líquido que eu transfiro do tanque inferior para o tanque superior, tá certo? Bom, e é claro, né, que é um sistema dinâmico, então eu tenho uma vazão de entrada e eu tenho uma vazão de saída, tá certo? Então, se a vazão de entrada, QI, for maior que a vazão de saída, Q0, o que vai acontecer? Esse líquido vai começar a subir, subir. Por quê? Está entrando mais do que saindo. Quando que esse líquido fica
estático, né? Quando ele fica fixo em uma posição. Quando a vazão de entrada for igual à vazão de saída. Tá certo? Quando a vazão de entrada for igual à vazão de saída, então esse y de K ele fica num valor constante. Tá? Bom, quando a vazão de saída for maior que a vazão de entrada, esse nível vai começar a cair, porque está saindo mais do que está entrando. Bom, em função do comportamento dinâmico desse sistema de nível, né, que é um sistema dinâmico, a gente consegue, né, fazer a identificação, a sintonia e o controle P&D. Tá bem? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Identificação, sintonia e o controle P&D desse sistema de nível. Tudo bem? Bom, por que a vazão de saída muda? Ela não é igual sempre? Não. Porque dependendo da altura de líquido que eu tenho aqui, eu vou ter uma pressão maior no fim, aqui na base do tanque. Ou seja, vai sair mais água. Tá? Quanto maior a coluna, maior a pressão, mais água ele empurra para fora. Então, essa é a característica dinâmica desse sistema. A altura da coluna de líquido, y de K, que é a variável a ser controlada, ela varia ao longo do tempo. Né? Já adiantando que ela vai variar da seguinte forma. Ela começa a subir rapidinho e aí depois ela vai se tornando constante até, né, entrar em regime estacionário ou regime permanente. Então, podemos afirmar sem dúvida nenhuma, sabe? Sem pensar que esse é um sistema dinâmico, tá certo? Um sistema, eu vou adiantar para vocês, não linear. Né? O sistema real é um sistema não linear. Por quê? Porque o escoamento do tanque superior para o tanque inferior, dependendo, né, do diâmetro da tubulação, ele tem um escoamento que a gente chama de escoamento turbulento. Né? Eu começo a fazer até eventualmente um rodemoinho, e tem bolhas de ar, dependendo da vazão, tá certo? Então, esse escoamento não é laminar. Então, na prática, esse sistema é não linear, ou seja, para cada região de trabalho, eu teria uma função de transferência diferente. Tá? Mas é claro que a gente não utiliza, eu vou dizer, não se importa ou não se preocupa com a não linearidade dessa planta de nível. Tá? A gente trabalha sempre com modelos lineares, ou seja, a gente encontra um ponto médio, né, de operação, encontra a função de transferência, um modelo matemático, e aí a gente assume que essa função de transferência ou esse comportamento dinâmico, ele vai ser igual para todo, né, a minha faixa de trabalho, tá certo? Claro que num estudo avançado, num TCC eventualmente, numa pós-graduação aí, stricto sensu, né, vocês poderão fazer o estudo de controle para sistemas não lineares e poderão usar uma planta de nível, não tem problema. Tá? Mas esse não é o objetivo desse estudo nesse momento, uma vez que a grande maioria dos controles de nível que nós temos aí espalhados no ambiente industrial, eles fazem uma abordagem linear da planta de nível. Tá certo? É muito raro você encontrar uma planta de nível, né, que tenha um controle não linear. Isso é outro assunto, muito mais complexo, né? Um assunto que não é visto no curso de graduação, tá certo? Então, a gente opta pela abordagem linear da nossa planta de nível, tá certo? Então, a ação de controle atua sobre a alimentação elétrica da bomba, ou seja, no final das contas, o meu controlador P&D vai mandar, né, a controlar a potência que ele integra na bomba. Consequentemente, eu controlo a vazão de entrada, né? A vazão de saída também altera em função da altura da coluna de líquido. E aí, então, eu tenho um sistema
dinâmico. Tá certo? Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, primeiro passo, identificação, tá? Primeiro passo, identificação. Ou seja, eu tenho o meu sistema dinâmico aqui. Vou fazer um G aqui. Opa! G de S. Opa! Saiu até aqui mais ou menos. Eu tenho o meu sistema dinâmico aqui, G de S. Para conhecer o comportamento desse sistema dinâmico G de S, eu preciso fazer o quê? Fazer a identificação. Ou seja, eu preciso aplicar uma potência constante na bomba, e observar o comportamento do nível. Vou fazer um Y aqui, do nível. Então, para eu conseguir pensar em controle, pensar em sintonia de controladores PID, eu preciso primeiro conhecer o modelo matemático dessa planta. E o modelo matemático dessa planta a gente conhece utilizando identificação. Claro que vocês poderiam utilizar, né, o que a gente chama de modelagem fenomenológica, baseados nos fenômenos físicos, tá certo? Mas não é o que a gente vê no ambiente industrial. Por quê? Porque eu tenho sistemas enormes que não faz o menor sentido eu fazer a modelagem fenomenológica. É muito mais fácil, mais confiável, melhor eu fazer a identificação. Identificar é extrair, encontrar um modelo matemático a partir de ensaios reais. Tá certo? Então, aqui, para encontrar o modelo matemático da planta de nível, eu vou aplicar uma potência na bomba, tá certo? Um degrau, uma potência fixa na bomba, e o meu nível, ele vai aumentando, até entrar em regime permanente. Tá certo? Então, lá na prática, nós veríamos o quê? O nível subindo, e aí, em determinado momento, o nível para e fica constante, né? Ele não sobe mais, não desce, não altera. Por quê? Porque em regime permanente, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Então, eu coloquei um degrau na entrada e eu tenho esse comportamento na saída. Bom, mas você tremeu porque é ruim para desenhar? Ou tremeu porque de propósito, porque é assim? E aí, nesse caso, né, eu tremi, mesmo porque eu não consigo fazer reto, mas eu tremi de propósito. Por quê? Porque o sinal que sai da planta de nível, à medida da altura da coluna de líquido, realmente é um sinal terrível, um sinal cheio de ruídos. Por quê? Porque para fazer a medida da altura da coluna do tanque superior, aqui, instalado aqui nesse canto, tem um sensor ultrassônico, né? Que manda sinais para cá. E aí, a bomba mandando água para o tanque, a lâmina de água sobe, né? E ela vai oscilando, ela vai mexendo, essa lâmina de água que mexe. Então, o sensor ultrassônico vai pegando valores bem, mas bem mesmo ruidosos, tá certo? Isso é uma característica da nossa planta, que é uma planta didática, é uma característica da baixa qualidade do nosso sensor, obviamente. Esse sensor ultrassônico da nossa planta é um sensor ultrassônico de Arduino, né? Sei lá, R$15, R$30, né? Não poderíamos esperar muita coisa, né? É claro que se você for e comprar um sensor ultrassônico industrial, com compensação de temperatura e etc., claro que você vai conseguir, né, mudar um pouco, né, essa medida. Mas não vem ao caso, porque esses sensores são caríssimos, aí a gente está falando de 3, 4 mil reais cada sensor, e para o nosso estudo de laboratório é mais que o suficiente, até importante esse ruído, para a gente aprender um conceito legal que a gente usa para leitura do nível na planta,
que é uma filtragem, que é um filtro chamado de filtro de médias móveis, tá bem? Então, lá embarcado no meu CLP, eu pego a leitura do nível que vem da planta e passo por um filtro chamado de filtro de médias móveis. Bom, vamos entender como esse filtro funciona. Ele é um bloco que está dentro do CLP já na biblioteca Lupicon-R, que é a biblioteca que a gente utiliza para controle. Então, esse filtro já está embarcado dentro do CLP. Então, eu pego a amostra, eu pego o sinal, pego o nível que vem do CLP, tá bem? Passo por esse filtro de médias móveis e aí eu tenho uma melhora no sinal. É claro que aqui é um exagero, porque o ruído ele tem sempre a mesma amplitude, a mesma frequência, são ruídos, né, criados, então a filtragem é perfeita. Mas não é assim que a gente vê, né? No laboratório melhora um pouco, melhora sim, mas ele também causa um pequeno atraso na amostra, tá certo? Então seria isso. Esse dente de serra aqui é hipoteticamente a medida do nível e em verde é a saída do filtro, tá certo? Então vejam que eu consigo reduzir muito esse ruído aí e ter uma resposta muito interessante aqui do meu sistema. Então esse é o filtro de médias móveis. Como que esse filtro funciona? Agora que é o desafio, né? Para eu conseguir desenhar. Então eu tenho um vetor, né? Vamos colocar aqui um filtro. Vamos tentar desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Então, a base do meu filtro, 10 amostras. Bom, aí vem lá, né, pelo cycle time do CLP, vem a primeira medida de nível. A primeira medida de nível entra aqui na primeira posição. Depois dos 100 milissegundos, vem a segunda medida de nível. Aí a primeira medida passa para cá e a segunda entra aqui. Depois de 100 milissegundos, vem a terceira medida de nível. A primeira passa para cá, a segunda passa para cá e a terceira entra aqui na primeira posição. E assim vai. Aí, né, eu vou dando um shift, eu vou empurrando as amostras até completar. No momento que completa o vetor com as 10 amostras, eu faço uma média algébrica, né? Eu faço uma somatória, de y e divido por n, que é 10, tá? Bom, faço a média, pá! Aí eu tenho o primeiro valor filtrado, o y1 filtrado. Aí vem a próxima amostra, a 11ª. A 11ª entra aqui. Aí ela empurra a 10ª para cá, que empurra a 9ª para cá, e a primeira amostra sai, não participa mais. Aí eu tiro outra média, y2. Aí vem a próxima amostra. Entra aqui, empurra todas as outras, média de novo. Então, sempre que entrar uma amostra, sai uma amostra lá na frente. Então, entrou uma amostra, a amostra mais velha é descartada, média de novo. Entrou a próxima. A amostra mais velha é descartada, média de novo, média de novo. E assim, a gente cria um filtro de médias móveis, tá certo? Que é muito diferente de criar um filtro. Pego 10 amostras, tiro a média, apago todo mundo, carrego de novo, média, apago todo mundo, carrego de novo, média. Não, isso aí eu estou, né, mudando a característica completa do sinal, não tem nada a ver com o que a gente precisa. Então, o filtro de médias móveis é extremamente importante, né, para conseguir reduzir esse ruído que é característico do nosso sistema dinâmico, especialmente pela construção da planta, pelo sensor e etc. Tá certo? Legal. Então, tá aí para vocês uma explicação do filtro de médias móveis. Então, eu tenho a entrada na lógica do CLP, filtro de médias móveis. Aqui eu tenho o que a gente chama de nível filtrado. Então, aqui eu tenho na entrada um Y1,
depois do filtro eu tenho um Y2, tá certo? E aí, claro, né, depois esse filtro, desculpa, esse Y2, que é o sinal filtrado, vai entrar no controlador PID, que vai, né, calcular a ação de controle, e aí essa ação de controle vai atuar na planta, né, PID e etc. Tudo bem? Legal. Pessoal, agora eu queria mostrar para vocês aqui como nós não temos, olha só, nós não temos a planta aqui, eu resolvi implementar o filtro de médias móveis no MATLAB, para mostrar para vocês a característica, como esse filtro vai realmente funcionar para a nossa planta de nível, tá? Então, eu separei 3 ensaios para vocês, que eu tinha já no meu computador, tudo bem? E implementei via código o meu filtro de médias móveis, né? Então, esse objetivo aqui, justamente é vocês, né, quebrarem a cabeça um pouco nesse código aqui do MATLAB, tá? Eu vou explicar, mas é um código que precisa ser entendido, né? Apesar de ser um código pequeno, é um código que tem 2 estruturas de repetição, uma dentro da outra, que pode causar um certo desconforto aí para quem não está tão acostumado com programação. Mas olha só, então eu vou pegar o meu primeiro ensaio, né? Então, esse primeiro ensaio, ele vem com o nível e vem com o nível filtrado. É o que eu tinha aqui, tá? Mas o que me interessa é o nível, tudo bem? Então, vamos lá. Nível, né? Vou colocar nível, recebe essa matriz, a segunda linha, todas as posições. O tempo recebe a mesma matriz, a primeira linha e todas as posições. Só para vocês terem uma ideia, tempo, nível do sinal que vem do sensor, né? Ah, até que tá legalzinho, não tá tão ruidoso. Opa, beleza, excelente. Realmente, isso aqui tá algo extraordinariamente bom, mas não é assim, a vida não é assim. Eu já vou adiantar para vocês. Tá joia? Bom, né, se nós pegarmos... Bom, vamos deixar para depois os próximos ensaios. Legal. Então, eu tenho o meu nível, que é a segunda linha da matriz que vem do CLP. Eu tenho o tempo, que é a primeira linha da matriz que vem do CLP. E plotei aqui o nível pelo tempo, tá? Aqui vale observar que eu coloquei uma potência, lembrando aqui da identificação, né? Vejam que o nível é a saída, coloquei N de nível e coloquei uma potência fixa. Não é set point, não é valor desejado. Esse é um ensaio em malha aberta, um ensaio para identificação. Não toquei no assunto de controle, não falei a palavra PID, portanto, não é set point, não é nada disso. É só uma potência fixa que eu aplico na entrada e vou observar o comportamento do nível na saída. Tá certo? Bom, aqui o set point foi de 50% de potência. Para identificação, né, futuramente, nós vamos utilizar. Então, vamos colocar o degrau, perdão, a potência foi de 50%. Então, não tem nada de set point. Degrau recebe. Vamos colocar aqui, ó. Vou criar o degrau já. Degrau recebe 50%. 50 vezes ones, que são matrizes, ou desculpa, vou completar com 1 a matriz ou vetor, e vou usar aqui 1,3748. Ou seja, eu vou criar um vetor que tem uma linha, 3.748 colunas, exatamente como eu tenho do CLP, toda completa por 50. Aí eu posso vir, plot, tempo, degrau. Ó, para vocês verem. Olha lá, 50, né? 3.700 e tantas amostras com valor de 50. 50 vezes ones. One cria com valor 1. Tá certo? E aí vezes 50, 50. Joia. Então vamos lá, né? Bom,
Então, vamos entender aqui o script, né, do nosso filtro de médias móveis. Então, no primeiro momento, olha lá, eu falei que o y1, ele pega a segunda linha do vetor da matriz nível, que vem do CLP, mas aí eu já criei o nível. Posso até substituir aqui, ó. Né? Nível. Enfim. Aqui, tempo, primeira linha. Tempo eu já tenho, né? Até criei aqui, vou apagar. Estava fazendo outros ensaios ontem. Tempo eu já tenho. Tempo eu já tenho, beleza. Tá? Olha aqui agora. N recebe size de y1. O que é size? É o tamanho. Qual que é o tamanho do vetor y1? Qual que é o tamanho do vetor nível? Tranquilo. O tamanho do vetor nível, rapidamente aqui, ele é uma linha 3.748 colunas. Legal. E aí, eu vou pegar o N2, que é o 3.748. Tudo bem? Aqui eu crio que o tempo 1, que é o tempo para a gente plotar o nível filtrado, é o tempo da posição 1 até a posição 3.748 menos 100. Tá? Por quê? Porque quando eu aplico o filtro, isso causa eu perco um pouco de amostras, né? Eu perco aí pelo menos o número da base de amostras. Quantas amostras eu vou usar, eu perco no ensaio total. Legal. Então, aqui eu tenho duas estruturas de repetição, né? O que é isso? Eu vou aplicar o meu filtro até onde? Em todas as amostras, né? Então, vai de 1 até 3.748 menos 100, tá certo? Menos 100, beleza. E aí, então, o que eu vou fazer? Entrei nesse for aqui, entro nesse outro. Esse outro vai de 1 até a base, ou seja, o que é a base? A quantidade de amostras que eu usei, né? Aqui a minha base está 90, né? Um exagero aqui, mas vamos colocar a minha base 10. Ou seja, igual eu expliquei, ele vai usar 10 amostras para calcular a média móvel, né? E aqui eu faço, o que eu venho aqui, ó? Então ele pega a amostra 1, pega a amostra 2 e soma com a 1, pega a amostra 3 e soma com a 2 e com a 1. Então, ele pega as 10 primeiras amostras, soma tudo e guarda nesse acumulador. Tá? Terminou de somar as 10 amostras e guardar nesse acumulador, ele faz o quê? A média, o acumulador dividido pelo número de amostras, que é a base, e zero o acumulador. No próximo for, o meu i vai valer 2. Ou seja, ele vai pegar da terceira até a 13ª amostra e fazer a média. Depois, o i vale 3. Aí ele vai pegar da quarta à 14ª. Depois o i vale 5. Ele vai pegar da quinta até a 15ª. E aí, pessoal, eu vou criando uma variável y2, que é uma variável que já passou pelo filtro de médias móveis, né? E o legal do script é que dá para a gente brincar com a base, ou seja, com o número de amostras que eu vou usar. Então, quando i é igual a 1, vai da amostra 2 à 12ª. Igual a 2, vai da terceira até a 13ª. Nesse caso de base 10. Tá bom? Bom, então vamos rodar aqui. Depois eu vou plotar o nível que vem do CLP pelo nível filtrado, para vocês verem a eficiência, né? Se realmente valeu a pena ou não filtrar, enfim. Tá bom? Então vamos rodar aqui, vou salvar. Deixa eu ver se não vai dar. Opa! Save as, Inatel, aula online. Legal. Rodei. Legal, olha aqui. Bom, né? Deixa eu só fazer aqui uma... Ó.
o sinal que vem do CLP está em red, em vermelho, o nível amostrado. E o blue, B, é o sinal, o quê? É o sinal, o blue é o sinal depois do filtro, tá bem? Olha lá, tá aqui. Bom, opa, me permitam colocar aqui um grid. Aí está o filtro de médias móveis. Bom, se vocês me permitem aqui, eu quero fazer uma análise. Eita, opa, perdão. Uma análise aqui, ó. Red vem do CLP e o blue, o que ele faz? É a saída do filtro. Então vem do CLP assim, ó, totalmente, né, com ruído. Usando uma base 10, eu já consigo melhorar um pouco o sinal. Mas fazendo uma análise, né, completa, olha só, né, ele não melhora tanto. Então, vamos colocar nossa base aqui para 30. Só para trocar aqui, que já troca o resto todo. Né? Percebam que o sinal em azul já começou a mostrar uma melhora, começou a eliminar o ruído. Né? Se eu coloco a base 60, por exemplo, 60 amostras, aí realmente eu já consigo quase que eliminar o ruído. Tá certo? Aqui não dá para perceber, mas lá no CLP, né, se você usa uma base muito grande, o que acontece? Acontece que o nível começa a subir na prática, você vê o nível subindo, e depois de algum tempo, você vê a variável nível dentro do CLP alterando. Por quê? Porque aí ele vai fazer a média das últimas 60 amostras com... Ó, vejam bem o que eu estou falando. 60 amostras com tempo de amostragem de 100 mili, eu estou falando em quantos segundos? Estou falando em 6 segundos. Então, você consegue, se usa uma base de 100 no filtro, você consegue ver a diferença. Começa a subir ali na prática, visualmente você está vendo, mas ali a variável nível, ela demora um pouquinho para chegar. Claro que também não tem problema em termos de controle, ninguém fica triste, desesperado, nada disso, porque a gente consegue eliminar o ruído, o que é importantíssimo, né, para nós implementarmos nosso controlador. Uma vez que sistemas ruidosos, eles causam, né, uma agressividade no controlador. Né? O derivativo do PID, que faz a derivada do erro, né, ele fica muito agressivo. Porque se eu tenho muito ruidoso, ele vai achar que o nível realmente tem umas variações muito bruscas. E aí, realmente, ele vai tentar mudar a ação de controle para isso acontecer. Tá certo? Então, última experiência aqui. 100, eu não uso base 100 no laboratório, né? 10 segundos de atraso, mas a gente consegue um comportamento bem interessante. Tá? Legal. Então, agora eu vou aproveitar aqui, ó, o Y2, né? Então, eu vou colocar que o nível filtrado vai receber o Y2, ponto e vírgula. Beleza? O Y filtrado vai receber o Y2. E agora, galera? Eu quero identificar o meu sistema dinâmico. Usando, claro, por que não, né? Uma base real aqui, que a gente usa no Lab, uma base real de 40, eu quero identificar usando o nível filtrado, por que não? Né? Então, para esse momento, eu posso usar duas técnicas, ou até 3 técnicas, né? Vou abordar uma técnica aqui. Eu vou relembrar vocês sobre a toolbox de identificação do MATLAB, chamada Identification Toolbox, tá? Mas, se de repente eu plotar somente o gráfico, ver se eu consigo tirar em azul, eu consigo identificar pelo método gráfico.
Essa é uma resposta de primeira ordem. Aí eu tenho aqui, quem? Olha só, valor final, 80,64 milímetros. Pego 63%, calculo tal e calculo a função de transferência, tá certo? Pelo nível filtrado. É possível, tranquilamente é possível fazer isso. Mas eu não quero fazer isso, né? Vocês vão fazer isso depois, né? Se quiserem, eu quero fazer o quê? Usar Identification Toolbox. Eu sei que vocês não têm a Identification Toolbox aí no MATLAB, né? Muitos estão usando o Octave, não tem problema, é por isso mesmo que eu quero utilizar ela para vocês relembrarem. Mas, olha só, de novo, deixa eu falar de novo aqui, que eu empolguei. É um sistema de primeira ordem, pessoal, sem atraso de transporte. Com muito ruído depois que eu filtrei melhorou. Posso identificar pelo método gráfico. Exatamente como a gente fez no circuito RC, tá certo? Tranquilamente, a identificação mais fácil que possa imaginar. Esse é o comportamento da nossa planta de nível. Bom, eu falei para vocês do Identification Toolbox. Né? Então aqui nós vamos usar nível filtrado, né? Tá aqui a amostra. E o degrau, deixa eu ver. O meu nível filtrado, ele vai ter, cadê? Nível filtrado, 3.648 amostras. Porque nós tiramos, né? Nesse último exemplo, eu acho que 40 amostras, ou 30 amostras. Não, 100 amostras, me perdoe. Por causa desse aqui, ó, retiramos 100 amostras do sinal original. Então, o nível filtrado, o vetor, tem 100 posições a menos que o nível. Isso, 100 posições a menos. Então, eu vou ter que criar um degrau, vou chamar um degrau filtrado, que é o meu degrau com 100 amostras a menos. 1 até 3.648. Aí o meu degrau filtrado tem o mesmo tamanho do meu nível filtrado. Ah, beleza. Aí eu posso ir para a minha Identification Toolbox. Tá certo? Legal. Então vamos, primeira coisa, importar os dados. Import data. Claro, os dados estão no domínio do tempo. Perfeitamente, né? Relembrando aqui, entrada, degrau filtrado, alguma coisa assim. Saída, nível filtrado. Olha só, o nome tudo bem, starting time 0, né? E o período de amostragem é 100 milissegundos. Isso é porque foi mesmo, né? Veio do CLP, nós não inventamos isso aí, ele veio do CLP. E aí nós vamos plotar isso, degrau 50 e nível filtrado. Fantástico o filtro de médias móveis. Embarcado no CLP, então, é perfeito. Tá certo? Bom, legal. Então, vamos estimar uma função de transferência. Agora vem a pergunta, pessoal. Se a curva que nós vimos da resposta ao degrau, olha, eu posso afirmar categoricamente que ela tem um polo e nenhum zero. Concordam? Por quê? Porque é o sistema de primeira ordem, sem atraso de transporte. Então, pessoal, número de polos 1, número de zeros, 0. Não tem confusão, tá certo? Ele está estimando um polo e nenhum zero, função de primeira ordem. Claro que vai dar um pequeno erro, né? Mas aí nós tivemos um fit de 91,95%. Olha que para um sistema real esse fit é perfeito. E aí na comparação eu tenho isso aqui, né? A minha função de transferência em azul e o meu ensaio real em preto. Tá certo? Ele não começa do zero, realmente ele não começa do zero porque sempre fica um pouquinho de água no nível e aí, enfim, né? Isso é normal. Vamos dar uma olhada na função de transferência, né?
TF1 0,01527 dividido por S mais 0,009336. Passando para a forma canônica, né? Eu vou ter 0,01527 dividido por 0,009336, tá bom? Ganho estático em malha aberta, para esse exemplo, 1,63. Observem, o nível está em milímetros, ou seja, ele vai até 80, 79, 80 milímetros. Apliquei um degrau de 50 e ele vai até 80 milímetros, tá certo? Que eu estava vendo? Aqui. E a constante de tempo vai ser 1 sobre 0,009336, constante de tempo de 107,1123. Tá bem? Ué, é esse mesmo nível? Essa planta é, né? Se vocês, né, quando a gente tiver a oportunidade de ir para o lab lá, vocês vão ver que cada planta de nível tem um comportamento, uma função diferente, enfim, é um negócio um tanto quanto diferente, né? Tem umas que tem constante de 60, 70, 80, 100, essa constante está alta, mas é o que é, né? São os dados reais, enfim. Então aqui eu vou ter, na forma canônica, o meu cis é igual a transfer function 1,6356,107,1123S mais 1. Essa é a minha função de transferência, tá, da minha planta. Tudo bem, pessoal? Bom, o que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Né? Vão pegar essa função de transferência, vão colocar ela no Automation Studio, tá certo? Período de amostragem de 100. Fazer uma resposta ao degrau, né? Uma resposta ao degrau em malha aberta, sem controle nenhum. Resposta ao degrau em malha aberta, com degrau igual a 50. Pegar esses dados e comparar com quem? Com Y2 ou nível filtrado. Então, a saída da simulação do CLP, tá certo? A saída da simulação do CLP, do Automation Studio, vamos comparar com o nível filtrado. Então, vocês vão abrir o Automation Studio, instalar o filtro LCR-PT, desculpa, o bloco LCR-PT1E, né? Colocar essa função de transferência e fazer a resposta ao degrau lá e comparar, tá? Mas não é para esses dados, é para os dados que eu vou deixar para vocês à disposição lá no Teams. Não serão esses dados, serão outros dados ruidosos, no qual vocês terão que, com cuidado, com carinho, implementar e rodar o filtro, alterando a base. Tá joia? É isso que eu gostaria que vocês fizessem para esse momento de identificação da nossa planta de planta de nível com um grande, né, com a grande ajuda do meu filtro de médias móveis. Tá certo? Bom, então, aguardo vocês, né, com os resultados obtidos. Espero que tenha ficado muito claro o funcionamento da planta de nível, consequentemente, a resposta ao degrau, o uso do filtro de médias móveis, e vou deixar todo o material necessário à disposição lá no nossa plataforma do Teams, ou eventualmente os vídeos no Drive, que eu estou tendo problema para carregar os vídeos no Teams. Tá bom? Então, muito obrigado. É uma aula pesadinha, né? Uma aula cheia de detalhes, um código que pode gerar um certo desconforto para vocês aí, mas é algo que vale a pena entender como funciona o filtro de médias móveis. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.